Olá! Voltamos com mais um episódio do programa Open Insurance TV. É uma joint venture da revista Policy e da GRTV. Você pode assistir esse programa aqui no YouTube ou nas plataformas de podcast. Não esqueça também de seguir as páginas da GRTV e da revista Policy nas mídias sociais. Nós estamos em todas e por elas você pode se atualizar sobre tudo o que acontece no mercado de seguros. Hoje a gente vai conversar com a Patrícia Chacon. Ela agora é a primeira presidente do Sindicato das Seguradoras de São Paulo. Assumiu em janeiro de 2025. A Patrícia, ela atua como Chief Operating Officer da Porto Seguro. Ela é uma executiva que busca acelerar o crescimento com foco em excelência na operação e entrega de jornadas fluídas na unidade de negócios da Porto, que concentra as operações de seguros nos segmentos de auto, residência, empresarial, vida, entre outros. Esta querida equatoriana, essa foi a parte que eu coloquei aqui nessa bio, porque eu não poderia deixar de chamá-la de querida, porque ela é uma pessoa muito bacana, vocês vão descobrir aqui, quem não conhece ainda. Ela chegou ao Brasil há mais de uma década e atua todos esses anos no mercado segurador. Ela foi reconhecida pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina e em 2023 recebeu a premiação de Executiva do Ano na 23ª edição do Prêmio Gaivota de Ouro. Ela é formada em Economia pela Vassar College e com MBA da Harvard Business School. Bom, Patrícia, bem-vinda ao nosso programa com currículo extenso, né? Kelly, um prazer de novo te ver. Muito obrigada pelo convite. Realmente animadíssima de estar aqui. Ah, que delícia. Eu tenho certeza que todos vão adorar os temas que a gente vai abordar aqui, porque a gente vai falar não só sobre diversidade, equidade de gênero, mas a gente vai falar sobre atuação no mercado de seguros, sobre incentivo às mulheres para elas alcançarem cargos maiores, subirem aos C-levels, as diretorias, enfim. Vamos abordar aqui uma forma diferente de como a mulher atua no mercado de seguros. Começando, né, pelo seu novo cargo, que é como presidente do Sindiceg São Paulo. O que muda aqui à frente do sindicato? O que vai ser diferente? Olha, Kelly, mais do que mudar, eu diria uma continuidade de uma gestão do Sindiceg que tem um papel importantíssimo no mercado segurador. Temos uma nova diretoria, então isso muda. A gente tem vários novos executivos e executivas entrando na diretoria da Sindiceg, tanto de seguradora como de resseguradora, mas a gestão continua a mesma, que é um papel importantíssimo de a gente difundir conhecimento sobre mudanças no mercado, uma nova legislação que impacta o mercado, as associadas procuram muito a gente para trazer esse conhecimento. Tem um papel super importante de advocacy, então a gente continuar a difundir a importância do mercado segurador na sociedade. E São Paulo, o maior mercado de seguros do Brasil, cresce rapidamente, então tem um papel importantíssimo da gente conscientizar a sociedade sobre a importância do seguro. E um terceiro papel, que isso talvez seja diferente cada ano, que é trabalhar nos assuntos de atualidade do mercado segurador nesse ano. Tem anos que tem uma força maior de um tema talvez regulatório. Esse ano é um ano importantíssimo de mudança climática. A gente que está aqui em São Paulo está percebendo a importância da proteção do seguro para eventos climáticos que estão acontecendo cada vez com mais frequência e em severidades similares ao que nós vimos antes. Então, acho que o papel realmente é a gente se manter relevante, como sempre fizemos ao longo dos últimos 80 anos. Mudanças climáticas é um dos riscos emergentes aí que a gente cada vez mais emergente, né? Já vem há alguns anos sendo importante, e também como longevidade, mobilidade e também a diversidade e a equidade de gênero. Você acha que o sindicato tem um papel também na formulação, no apoio às seguradoras, às associadas, para elas tratarem melhor da equidade de gênero, trabalhar nessas questões dentro das suas empresas? Certeza, eu diria que é assim. Quando a gente vê as seguradoras associadas do sindicato, cada uma delas tem uma posição bastante clara sobre uma declaração da importância de diversidade, equidade e inclusão.
E isso para o nosso mercado, eu diria, é fundamental, porque a gente vive épocas bastante desafiadoras, onde para algumas empresas, diversidade, equidade e inclusão é um modismo. E embarcaram nas atitudes, não por uma crença de valores, mas por um modismo. E eu acho que no mercado de seguros a gente vê uma coisa um pouco diferente, que é uma crença que é de verdade de valores, de como a gente quer tratar as pessoas no mercado, uma coisa muito orgânica, eu diria, de propósito mesmo. E assim, a gente vê todas as seguradoras trabalhando numa linha de ações para a gente aumentar a participação de mulheres como funcionárias, participação de mulheres como executivas. Então, acho que o sindicato tem um papel fundamental de troca. Essa mesa, aliás, essa é a mesa onde o sindicato se reúne, é uma mesa de troca para a gente falar de quais são os desafios que a gente está enfrentando quando falamos de contratação, desenvolvimento e representatividade, e a gente como mercado de fato evoluir, porque isso é uma causa que vai além de cada empresa, é uma causa de valores mesmo, de crenças. Você acha que é possível aproveitar a experiência, uma boa experiência de uma congênere em outra? Vocês têm notícias dessas boas experiências? Você pode citar alguma que você se lembre? Olha, eu diria absolutamente. A gente, pela parte de empoderamento feminino, levando o tema de diversidade para mulheres, ter sido algo que tem sido muito importante no mercado nos últimos anos, cada vez mais a gente vê a formação de grupos de afinidades que vão além do CNPJ. São grupos de afinidade de mulheres que sentam para conversar de desafios do dia a dia, de práticas. Eu te digo, eu participo de grupos com outras executivas, grupo de CEOs, grupo de executivas mulheres há muitos anos. E são grupos que a gente conversa, se reúne, escreve livros. Então, uma coisa muito legal no mercado, se a gente pega os últimos 3 anos, tem várias publicações de mulheres sentando para contar a sua história, de um lugar de fala mesmo. Então, eu acho que uma demonstração que, quando a gente fala de diversidade, vai além do CNPJ. É realmente muitas pessoas unidas, de mãos dadas mesmo, para evoluir. Tem algumas publicações para sair esse ano, aliás, que em breve a gente divulgará. Que bom. É aquela história do ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso Que a gente mesmo. até estava conversando aqui um pouco antes. Você acha que é possível a gente, quando você está num cargo de liderança, você incentivar as mulheres a perderem um pouco o medo? A gente estava falando aqui desse medo que a mulher tem, às vezes, de assumir cargos mais altos ou novas responsabilidades, por medo de não dar conta, por medo de não se sentir capaz. Você acha que é possível você, tendo um cargo de liderança, contribuir para que essas mulheres, abrir os olhos delas, mostrando que elas são sim capazes? Totalmente. Olha, a representatividade importa. É difícil sonhar aquilo que você nunca viu. E quando a gente vê um painel, um corpo executivo, onde a gente não vê representatividade, é difícil até imaginar que isso é possível. Então, primeira grande lição que eu te diria nos meus anos como executiva é quão impactante a representatividade é. Eu acho que eu não tinha uma noção disso até ter assumido a cadeira e as pessoas comentarem. É a primeira vez que eu vejo uma mulher nessa mesa executiva de decisão, um painel de mercado. Cria um pouco de choque, e isso é importante. Então, a representatividade é a primeira a despertar de que isso é possível para mim. E a gente que vai crescendo tem uma responsabilidade também de trazer mais mulheres juntos. E isso vem de um lugar de compartilhar histórias, compartilhar desafios. Eu recebo muito a pergunta de quais foram os passos que eu dei na minha carreira. E a gente ser muito transparente de que quando você assume uma nova função, como todo mundo, tem dúvidas. Tem áreas onde a gente se sente 100% preparada, tem áreas onde eu vou procurar me desenvolver. E está tudo bem. E acho que a gente criar uma consciência de que as cadeiras de liderança é um constante desenvolvimento, mas é importante. Esse passo para as pessoas faz diferença. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu vi da CEO do Facebook, do Meta agora, o que ela falava. A mulher, às vezes, quando ela é apresentada como uma oportunidade onde ela não se sente 100% preparada ou 70% preparada, ela não participa do processo seletivo. E aí vai tomando decisões na carreira que na hora, se ela decidiu ir pela linha da maternidade, ela sai da empresa e se ela não está numa posição que ela se sente engajada, desafiada, a decisão de
eu não vou voltar, ou não uma coisa que realmente me chama, fica mais óbvia. Então, às vezes, essa decisão de eu falar não, muitas vezes para o desafio, ou não me propor esses desafios, faz com que ela saia do mercado de trabalho antes do que a gente gostaria. Então, esse incentivo para as pessoas procurarem oportunidades, procurarem mentorias e terem aliados é super importante para que a gente não perca. E uma decisão muito pessoal. Se a mulher decidiu sair do mercado de trabalho por decisão própria, acho corretíssimo. Mas que não seja porque eu não me permitir ir atrás daquelas oportunidades, que naquela hora que eu tô em casa com um bebê de 7 meses, estou na dúvida se voltar, que não seja por não ter ido atrás das oportunidades que a pessoa podia ter e depois virar uma grande executiva. E as empresas já estão oferecendo mais oportunidades iguais, mais condições iguais? Por exemplo, a gente sabe que uma mulher com uma criança pequena é difícil de voltar ao ambiente de trabalho, por questões de querer ficar com a criança, cuidados, enfim. Um homem já não tem esse problema, né? Quer dizer, apesar de a mentalidade estar mudando muito, ainda é diferente esse ponto de partida. Você acha que as empresas estão dando mais condições para que esse ponto de partida seja cada vez mais igual? Eu tenho visto duas frentes que acho que são importantes. O primeiro, a gente começa a ver um movimento da gente reconhecer o papel do homem também na criação dos filhos. Sim. E tem muitos pais que participam igual ou em mais intensidade que a mulher. E cada vez mais ouvir essas histórias nas empresas faz diferença. Porque assim como uma mulher quer voltar depois do trabalho para ver seus filhos, o homem também. Ele também quer participar. Então, tenho visto muitos homens vocais sobre o papel que eles cumprem. Está mudando essa percepção. Está mudando. E a gente vê cada vez mais executivos. Na Porto, eu vejo executivos contando o que eles fazem depois do trabalho, vão deixar os filhos na escola de manhã, busca. Isso faz diferença, porque a gente começa a repensar os nossos estereotipos da criação social da mulher. Então, acho que isso é uma linha super importante. As empresas estão ampliando a licença paternidade, por exemplo. Quando eu cheguei no Brasil, acho que era 3 dias, talvez, alguma coisa assim. Imagina, 3 dias, o negócio ainda está... Coisa assim. 3, 5 dias. Então, eu acho que essa é uma linha super importante. E para a mulher, a gente cada vez mais vê fóruns para a gente falar dos desafios que a mulher tem e a gente criar flexibilidade, de alguma forma, para as mulheres conseguirem fazer esses dois papéis. E, de novo, a representatividade importa. Sim. Porque se eu vejo pessoas que estão falando desses desafios também e como elas lidam, faz diferença. E, de novo, eu tenho uma situação muito particular, como executiva, como mãe, porque eu sei que eu tenho uma estrutura grande. Mas tem muitas pessoas que não têm essa estrutura. Então, essas rodas de conversa que a gente vai criando são super importantes para as pessoas entenderem se eu tenho um desejo grande de crescer na minha carreira, quais estratégias eu posso adotar para fazer isso e ter uma família também. Agora, ampliando um pouquinho essa conversa, falando também sobre a inclusão de outros grupos, diversidade. A gente sabe que a diversidade não é boa apenas para a convivência da sociedade, mas é boa também para o negócio, porque uma empresa diversa ela consegue enxergar outros públicos e criar produtos melhores, atender de forma melhor. Você acha que a gente pode expandir essa inclusão para outras minorias também? Você acha que o Brasil, pelo menos, está olhando com mais atenção para isso? Porque fora do Brasil a gente vê até com certa preocupação, por exemplo, o governo Trump agora dizendo que a diversidade vai ser abolida dos órgãos do governo fora do país. Como é que você vê isso aqui entre as empresas brasileiras? Olha, eu acho que a posição que a empresa adota nesse momento, a gente tem que ficar muito atenta, porque isso separa aquelas empresas que faziam por propósito e crença. Sim. E aquelas que faziam por modismo. Porque, de verdade, eu acho que a diversidade, para mim, eu falo aqui em nome da Porto, é uma questão de valores do indivíduo e do respeito absoluto com o indivíduo, seja qual gênero, raça, orientação sexual, religião. Isso é realmente uma crença. Então, eu acho que quando a gente vê as empresas desmobilizando seus times de diversidade, ou declarando quase como um release de imprensa, sabe? Um statement que isso Exatamente. Não... A gente vê essa separação, que talvez não era essa crença enraizada que tem que ter. Então, eu acho que é importante a mensagem que as empresas mandam quando elas fazem isso, porque estavam navegando uma onda que não é uma onda, é um tema de valores.
E quando a gente olha para a diversidade de forma mais ampla, acho que na América Latina como um todo, tem alguns temas super importantes, que é a inclusão socioeconômica das pessoas. Para um país onde muitas das pessoas passam por dificuldades econômicas, quão importante é, na mesa de decisão, ter pessoas que estão pensando como que eu incluo aqueles segmentos Estão que hoje não verdadeiramente chegam. preocupadas com isso, né? Preocupados. A inclusão securitária é importantíssima para a gente. Estamos num mercado onde ter um seguro pode ser um planejamento de proteção financeira fundamental. Pega o negócio, por exemplo, das enchentes. Quantas pessoas que a gente vê não possuíam talvez um seguro e seu patrimônio, que tanto trabalho deu para formar, de uma hora para outra Perdem tudo, acaba. né? Então, a gente ter pessoas, diversidade na mesa, de pessoas que vêm de famílias com mais ou menos recursos, pessoas que conseguem de verdade nos conectar com a diversidade que a sociedade tem na empresa é fundamental. Isso é um reflexo disso, né, da sociedade. Exatamente. Falando um pouquinho sobre inclusão securitária, né? O Alessandro Ottaviani vem sempre falando isso, o superintendente da SUSEP fala muito sobre isso, é uma bandeira que ele está trazendo, né? E é uma bandeira que todo o mercado, eu acho que acaba abarcando, porque é uma necessidade de crescimento tanto para o mercado quanto para a sociedade. Você acha que novas medidas, por exemplo, como novas legislações quando aprovadas no final do ano, por exemplo, a aprovação das associações e cooperativas, ou a cláusula de step-in no seguro-garantia, por exemplo, que vai fazer com que as empresas cumpram os contratos, né, de construções, de obras. Você acha que todas essas medidas no mercado de seguros serão efetivas para provocar essa inclusão, maior inclusão securitária e trazer mais gente para o mercado, fazer o mercado efetivamente crescer? Olha, dividiria a resposta em duas partes. Primeiro do que a empresa pode fazer, depois um pouco da nova legislação. Em termos das empresas, eu acho que hoje a gente tem um ambiente que nos permite, de fato, inovar com novos seguros para a gente levar mais proteção para a sociedade. Seguros de acidentes pessoais, seguros de residência. Falo muito da residência porque é um seguro que é acessível, o ticket é muito menor do que as pessoas geralmente imaginam. Falar, se o ticket do meu seguro alto e nesse valor, imagina da minha casa. Esse comparativo que sempre nos prejudica. Mas dá para comprar. Então, eu acho que hoje contamos com um portfólio de produtos e a rede de distribuição para fazer isso acontecer mais do que nunca. Então, a gente tem hoje distribuição em termos de corretores no Brasil todo, uma capilaridade muito grande. A gente vê realmente que consegue chegar nesse público. É realmente uma questão de orquestrar o ecossistema de forma que o produto, o canal, esteja tudo na direção certa para a gente fazer essa inclusão. E eu acho que hoje a gente está conseguindo ver esse crescimento em termos de inclusão. Quando falamos ambiente regulatório, eu te diria assim, conhecendo outros mercados diferentes do brasileiro, o mercado brasileiro tem uma SUSEP super preparada que permite essa criação que a gente tem de produtos, ofertas combinadas, por exemplo, de seguros que no passado a gente não conseguia fazer, é mais possível do que nunca. Qual vai ser o papel dessa nova regulamentação? Eu acho que é muito incipiente ainda, por exemplo, a regulamentação de associação de proteção veicular, mas que é fundamental para a gente ficar atento. Se essa nova regulamentação trazer mais segurança para o consumidor, transparência do que eles estão comprando, a diferença que isso tem com um seguro tradicional, eu acho que a gente poderá evoluir numa boa direção. E é importante essa clareza do que está comprando, para não acontecer que o cliente adquire um seguro e lá na frente tem uma surpresa de que para receber o sinistro, A, B e C tem que ser cumprido e não contava. Então, tem que ser observado o risco reputacional, tem né? que ser observada a regulamentação, sobretudo na parte de transparência com o consumidor e na parte de solvência. 2024, mais um ano que o mercado se demonstrou resiliente. Sim. A gente teve um evento super importante que foi Rio Grande do Sul, devastador para a população, mas a gente demonstrou como mercado segurador que quando se trata de cuidar do cliente, a gente não mede esforços e temos um balanço que nos permite fazer isso. Sim. O balanço nos permitir fazer isso é fundamental, porque até agora vindo os balanços das seguradoras sendo divulgados, o mercado fez o que precisava ser feito, indenizou os clientes, foram feitas várias flexibilizações para pagar mais rápido, porque tínhamos o caixa, a gente conseguia fazer. E o balanço divulgado são balanços fortes.
A gente não tremeu como mercado para fazer isso acontecer. E isso é importante quando a gente olha esses mercados novos, como APVs, como o regulador garante que tenha solvência, reservas, através do administrador ou como for, para que na hora do evento o cliente que estamos trazendo para o mercado seja bem atendido. Então, eu acho que esse vai ser o principal ponto para a gente ficar muito atento. Agora, para fechar, Patrícia, o que você acha que vai ser tendência de produtos e serviços para 2025? Perfeito. Olha, eu acho que dependendo do mercado, a gente tem tendências um pouco diferentes, mas quando a gente olha o nosso mercado como um todo, esse cuidado com o serviço continua tão relevante ou até mais do que já foi. Então, aqueles serviços agregados ao produto que a gente tem, o cliente cada vez mais, e pegamos uma economia brasileira. PIB cresceu aí 3,5% ano passado, a gente não espera um trimestre muito diferente, mas o cliente está sempre fazendo conta. Sempre fazendo conta para ver se o seguro cabe ou não no meu bolso. Sim. E tem que fazer corretamente. Os serviços que demonstram para o cliente, mesmo fora do sinistro, porque comprou aquele produto, continuam sendo super relevantes. E na Porto, essa para a gente é um tema fundamental, é a gente olhar serviço à residência, assistência alta, a gente toma muito cuidado para garantir que todo serviço e valor agregado, o cliente consegue usufruir do seu seguro, a gente incentiva que eles usem durante sua pólice. Então, serviços que me fazem entender por que eu tenho um seguro são importantes, para que na hora que a conta aperta, o cliente não deixe de ter seguro. Cada vez mais isso, né? O seguro cada vez mais foge só das coberturas de risco e vai para o serviço, vai para essa linha, exatamente. A outra coisa são os seguros que a gente vê para bens que no passado não eram feitos. Seguro, por exemplo, de viagem, seguro de celular. Uma tendência super importante. A gente vê muitos clientes entrando no mercado através daqueles seguros. Então, acho que tem aí um tema de inovação super importante. E na distribuição, eu diria que é um tema importante para o nosso mercado também. Cada vez mais o corretor está se digitalizando, adotando novas ferramentas. Isso é uma coisa muito legal do Brasil. O brasileiro, não quero generalizar, mas a gente, coloco aqui junto, adota as coisas rápido. Sim. A gente gosta de inovação. A nossa curva de adoção de novas tecnologias é muito rápida, né? É rápida. E a mudança tecnológica está acelerada. Sim. Então, cada vez mais, o corretor também está nessa pegada. O corretor já é digital. Hoje não dá para fazer uma cotação de um residência, um auto, sem um uso de tecnologia. Então, essa curva de adoção digital, eu acho que também é uma grande tendência desse ano, incorporando novas tecnologias, inteligência artificial, e tecnologias que a gente já conhece, mas essa curva de tecnologia, esse ano também, acho que acelera bastante. Sensacional, Patrícia. A gente vai encerrar aqui a entrevista para ficar com mais temas, mais coisas para a gente conversar numa próxima vez, porque conversar com você é sempre muito bom. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, esse papo com você. Você quer deixar suas considerações finais? Quero agradecer demais você pelo convite, temas que eu adoro, mercado de seguros, temas de inovação, de diversidade, então sempre um prazer imenso estar com você. E obrigada a quem está assistindo hoje. E nós vamos voltar com esses temas mais vezes aqui, porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente tem que discutir, a gente tem que colocar na mesa, até para compartilhar as boas experiências do mercado. A gente fica aqui com o nosso programa Open Insurance TV e volta logo mais com mais um convidado especial. Até mais!